Olá pessoal, bom dia. Nós estamos agora estudando os períodos compostos, não é isso? As orações coordenadas, subordinadas. Então, sendo assim, hoje a gente vai ver as orações reduzidas, bom? Então vamos ver como que elas funcionam. Primeiramente, começando aqui, ó. São orações construídas com as formas nominais do verbo. Professor, o que são formas nominais? Quando a gente fala de formas nominais, eu estou falando de três tipos de verbos. São os verbos no infinitivo, são os verbos no gerúndio e são os verbos no particípio. Para quem não lembra, verbo infinitivo é o verbo que termina com R. Na primeira conjugação ele termina com AR, por exemplo, cantar, falar. Na segunda conjugação ele termina com ER, por exemplo, correr, beber. Na terceira conjugação o verbo termina com IR, por exemplo, partir, sorrir, tá bom? O verbo no gerúndio é quando o verbo termina com a terminação NDO. Por exemplo, na primeira conjugação, cantando. Na segunda conjugação, correndo, né? É NDO. E na terceira conjugação, partindo, por exemplo, INDO. Tá bom? Então, são os verbos do gerúndio. E o verbo terminado em particípio, ele termina em ado ou ido. Por exemplo, falado, partido. Tá bom? Sem a necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las. Exatamente por isso que as orações reduzidas, elas são reduzidas, porque elas não têm conjunção. Vamos lá. Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Para isso, deve-se introduzir no período a conjunção adequada. A oração reduzida sempre começa com um verbo no gerúndio, no particípio ou até mesmo no infinitivo. Tá bom? As orações reduzidas. Bom, quando nós falamos em orações reduzidas, a gente aqui tem três tipos de orações reduzidas. Nós temos as orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio, que a gente vai ver, né, os três exemplos agora. Começando aqui com as orações reduzidas de infinitivo. Então vamos lá. Podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, quando a oração subordinada tem função de substantivo, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Podem vir ou não precedidas de preposição. As orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais e substantivas, certo? Então, as orações reduzidas, quando elas forem reduzidas com infinitivo, elas sempre são adverbiais e substantivas. E raramente, muito difícil, elas vão ser adjetivas. Então, isso aqui é uma informação importante. As orações subordinadas substantivas geralmente são reduzidas de infinitivo. Então, vamos lá. Formas das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sob duas diferentes formas, desenvolvidas ou reduzidas. Compare os exemplos abaixo e observe que a oração tem, nos dois casos, a mesma classificação. O que muda é a forma de apresentação. Então, vamos aqui, ó. O guia afirmou que conhecia bem a região. Essa oração aqui ela é uma oração desenvolvida. Por que ela vai ser uma oração desenvolvida? Olha, galera, nesse caso aqui, a oração subordinada ela é introduzida por conjunção, certo? Ó, a oração principal é o guia afirmou. E a oração subordinada é que conhecia bem a região. Esse que conhecia bem a região, que é a oração subordinada porque ela está presa à oração principal. Porque, ó, se eu ler só o guia afirmou, tem sentido completo. Ela seria aí uma oração principal. E que conhecia bem a região, se eu ler só essa parte. Que conhecia bem a região, o quê? Que região? Perceba que está incompleta a informação, ela é subordinada, ela precisa da principal. Quando essas orações subordinadas elas forem introduzidas
por uma conjunção, no caso aqui o que, então a gente classifica ela como desenvolvida, tá bom? Eu posso transformar essa oração desenvolvida em uma oração reduzida, simplesmente retirando essa minha conjunção, certo? E inserindo um verbo na forma nominal. Então vamos aqui à observação, ó. Para reduzir a oração subordinada substantiva, no caso essa de cima que a gente analisou, deve-se eliminar a conjunção, que é o que, né? Conjunção integrante, e colocar o verbo no infinitivo. Então vamos lá para ver como que fica, ó. O guia afirmou conhecer bem a região. Perceba que agora não tem mais aqui a conjunção, certo? A conjunção não tem mais. E o meu verbo agora está no infinitivo, ó, na segunda conjugação do infinitivo, tá vendo? Ir. Verbos terminam com ER, segunda conjugação. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar uma oração desenvolvida, se eu tiro a conjunção e coloco o verbo em uma forma nominal, gerúndio, particípio, infinitivo, eu transformo esse verbo em oração reduzida? Sim, você transforma esse verbo em oração reduzida. É bem simples, certo, galera? Vamos aqui para mais exemplos. O que você tem que ficar atento é às situações, certo? As formas de orações subordinadas que vão existir. Aqui a gente estava falando das substantivas. Vamos para mais exemplos. Nós temos aqui, ó, errar. Aliás, não é vergonhoso errar. Ó, essa oração, ela é reduzida, certo? Por que ela é reduzida? Eu não tenho conjunção aqui e eu tenho aqui o verbo no infinitivo, tá bom? Temos outra situação aqui, ó. Espero chegar na hora certa. Vamos lá. Espero é a oração principal, tá bom? E chegar na hora certa é a minha oração subordinada. Eu não tenho conjunção e o meu verbo aqui, ele está no infinitivo, certo? O meu verbo aqui ele está no infinitivo, ó, terminando com AR. Então, sendo assim, trata-se de uma oração reduzida. Ela é uma oração subordinada substantiva, né? Ela é objetiva direta, que não tem preposição, né, entre o objeto e o seu verbo, o seu núcleo. E ela é reduzida de infinitivo. Vamos para mais um exemplo, ó. Tudo dependeria, a oração principal, né, de ele voltar para casa. Perceba que novamente aqui eu não tenho conjunção e eu tenho aqui o verbo no infinitivo, voltar. Sua vontade sempre foi ser um profissional correto. Oração principal separa da oração subordinada, não tenho conjunção e o meu verbo ser está no infinitivo. Então, ó, todas as situações elas são reduzidas de infinitivo, reduzida de infinitivo, reduzida de infinitivo. Então, elas são orações reduzidas. Vamos para mais exemplos, vamos para mais situações. Vamos lá. Com os verbos deixar, mandar, fazer e ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Vamos ver, ó. Observe as situações. Deixe-me pousar, mandei-os sair, ouvi-o gritar. Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas. O que é uma oração quando ela tem objeto direto? Objeto é complemento do verbo, não é isso? Direto quando não tem preposição, vocês lembram, né? Então vamos lá. Nos casos acima, elas são objetivas diretas, elas são reduzidas de infinitivo. Por que elas são reduzidas de infinitivo? Por conta, galera, ó, que elas terminam no infinitivo. Ó, AR aqui, ó, IR, AR, tá bom? E os pronomes oblíquos atuam todos como sujeitos dos infinitivos verbais. Pronome oblíquo é aquele, né, que vem acompanhado de hífen, junto com o verbo, ó, me, os e o. Essa é a única situação da língua portuguesa em que um pronome oblíquo pode atuar como sujeito, porque está referindo-se a ele mesmo, né? Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar as orações reduzidas em orações desenvolvidas. Então, vamos lá. Quando eu digo aqui, ó, deixe-me repousar. Deixe-me repousar, fica deixe que eu repouse. Porque, ó, deixe-me repousar está se referindo à própria pessoa.
mandei que ele repousasse, né? Ó, mandei-os repousar, agora está referindo-se à segunda pessoa, então mandei que eles repousassem. No caso aqui é a terceira pessoa, a segunda pessoa. Ouvi ele gritar, que é a oração desenvolvida de ouviu gritar. Perceba, galera, que em todas as situações, o que foi que eu fiz para que elas ficassem desenvolvidas? Coloquei conjunção, né? Ó, porque... Bom, então coloquei conjunção e o verbo, né? Deixe que ele repouse. Aqui, por exemplo, ó. Deixe que ele repouse. Antes era deixe-me repousar. Ou seja, o verbo estava no infinitivo e eu transformei e também tirei as conjunções. Aí elas ficam desenvolvidas. Formas das orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. Oração subordinada adjetiva, galera, se liga. É quando a oração subordinada, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a oração subordinada, esse trecho aqui, ó. É quando toda oração subordinada exerce função de adjetivo. E o que é adjetivo? É aquela classe gramatical que dá característica, que dá qualidade. Então, vamos lá. As orações adjetivas podem se apresentar sob forma desenvolvida ou reduzida. Beleza? Compara esses dois períodos. Aí nós temos aqui, ó. Ele contava histórias. Em ele contava histórias aqui, a gente tem a oração principal, né? Porque se você ler ele sozinho, ó, ele contava histórias. Beleza, deu para compreender. Agora, a minha segunda oração, que arrepiava os mais corajosos, ela é subordinada. Por que ela é subordinada? Se você ler só ela, que arrepiavam os mais corajosos. Quem arrepiava os mais corajosos? Que arrepiava os mais corajosos o quê? Não tem sentido completo, por isso que ela é subordinada, tá bom? Então, ela é subordinada à oração principal, certo? Ela é subordinada à oração principal. Beleza, agora que a gente sabe que nós estamos dando as orações subordinadas, né? As orações desenvolvidas e reduzidas, vamos analisar aqui. Por que que essa minha primeira oração, ela é uma oração subordinada desenvolvida? Ora, galera, ela é desenvolvida, presença aqui da minha conjunção, certo? E o meu verbo nem está no gerúndio, nem está participio, nem está no infinitivo. Ele está conjugado normalmente. Certo? Lembrando que essa oração aqui, olha, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Vocês lembram que a gente estudou na última aula restritiva que não tem vírgula. Ela não tem vírgula. Tá bom? Se ela tivesse vírgula, ela seria explicativa, né? Mas aí o conteúdo da aula passada é só você voltar lá e ver. Sim, vamos lá. Essa oração aqui ela é desenvolvida. Vamos transformar ela em reduzida. Aí como que fica? Então vamos analisar aqui, ó. Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Então, ó, o que que aconteceu aqui? A minha conjunção, que é o quê? Ó? A minha conjunção aqui, ela desapareceu, tirou. E o meu verbo, o que que aconteceu aqui com o meu verbo? O meu verbo, ele passou para o infinitivo. Tá bom? Sendo assim, essa minha oração, né? Porque gira em torno dos verbos. Quais são os verbos? Contava, arrepiar. Subordinada. Por que subordinada? Porque essa segunda oração, ela depende da oração principal, ó. De arrepiar os mais corajosos. Ela é subordinada, ela não tem sentido completo. Adjetiva, porque ela está tendo função de adjetivo, de dar característica. Certo? De arrepiar os mais corajosos. Certo? É uma característica dessa história. Restritiva, por que restritiva? Porque não tem vírgulas, a gente estudou isso na última aula. Reduzida de infinitivo. Por que reduzida de infinitivo? Reduzida porque não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Então é só isso, é só você olhando passo a passo. A princípio, quando você vê oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo, você tenha medo, né? Um nome desse tamanho aí. Só que se você for ligando parte por parte, né, você vê que é bem simples, tá bom? É só você entender o que é uma oração, entender o que é uma oração subordinada, né, que depende uma da outra. O que é uma oração subordinada adjetiva, né, a função dela. Quando que ela é restritiva ou explicativa, né? É só uma vírgula que diferencia isso. E reduzida de infinitivo é quando não tem conjunção e o verbo está no infinitivo, tá bom? Então vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Na cidade, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Olha
Olha, galera, essa oração aqui, ela é desenvolvida ou ela é reduzida? Então, vamos lá. Na cidade viam-se pessoas, oração principal. Que caminhavam para o trabalho, oração subordinada. A oração subordinada, ela é introduzida por conjunção? Ela é introduzida por conjunção, certo? E o verbo nem está no infinitivo, nem está no gerúndio, nem está no particípio. Então, oração desenvolvida, tá bom? Como que a gente pode transformar ela para uma oração reduzida? Muito simples. Vamos lá. Na cidade viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Foi o que eu fiz aqui. Tirei a conjunção que, certo? Tirei a conjunção que eu tirei e coloquei aqui o verbo no gerúndio, tá bom? Aí ela ficou uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Temos aqui outra situação, ó. Leio atentamente o contrato redigido pelos advogados. Né? Aqui, ó, não tem conjunção e o verbo está terminando no particípio, certo? Então, ela é reduzida de particípio. Então, aqui, ó, quando as formas elas são desenvolvidas, elas podem ser iniciadas por pronome relativo, por conjunção, tá bom? O verbo ele é flexionado. E quando ela é uma forma reduzida, ela não tem pronome relativo ou não tem conjunção, certo? E o verbo vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, bem simples. Orações subordinadas adverbiais reduzidas. Então, vamos lá. As orações adverbiais, em geral, vêm precedidas por preposição. Então, aqui é uma regra interessante você observar. Quando elas são adverbiais, quando elas exercem função de advérbio. Professor, não lembro o que é um advérbio. Advérbio, galera, é aquela classe gramatical que diz onde, quando e como uma ação acontece. É a classe gramatical que dá intensidade à ação verbal. Bom, então vamos lá. Quando elas são adverbiais, normalmente elas vêm precedidas de preposição. As proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas. E não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Vamos ver aqui exemplos. As orações reduzidas de gerúndio. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais e raramente adjetivas ou restritivas. Então, é uma informação importante para você, ó. Oração reduzida de gerúndio quase sempre são adverbiais. Então, vamos aqui. Descobrindo a rua, localizei o ator. Então, separa aqui a minha oração principal da minha oração subordinada, certo? Aqui não tem pronome relativo, beleza? Não tem conjunção, não tem pronome relativo, não tem aqui o sindeto, né? A conjunção, a palavrinha que liga, e o verbo está na terminação de gerúndio. Então, ela é reduzida de gerúndio. Como descobrindo a rua é o modo como descobrindo a rua é o modo como eu localizei a casa, ela tem função aqui de advérbio, tá bom, galera? Advérbio de tempo. Outra situação é percebendo a má vontade do vendedor, foi a oração subordinada, deixei de comprar o tecido, foi a oração principal. De novo aqui, eu tenho um verbo no gerúndio, tá bom? Não tem aqui pronome relativo, não tem conjunção, certo? E aqui é o modo como a ação acontece, né? Como foi que a ação aconteceu? Percebendo a má vontade do vendedor. Então, por isso que ela é adverbial, né? Ela é causal, porque acontece por conta de uma causa, né? Uma situação. E ela é reduzida de gerúndio, né? Aqui, ó, percebendo. Reduzida de gerúndio. Você poderá mudar de opinião, foi a oração principal, lendo esse livro. Não tem aqui preposição e o verbo termina no gerúndio, tá bom? Não tem conjunção, não tem preposição, tem pronome relativo. E o verbo aqui, ó, tá na parte do gerúndio, está na forma nominal. Então, essa oração adverbial, ela é reduzida de gerúndio. Orações reduzidas de particípio. Particípio aqui quase não tem regra, ó. As orações reduzidas de particípio serão sempre adverbiais ou adjetivas. Elas nunca vão ser substantivas. Então, isso facilita bastante para a gente. E nós temos aqui o gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Então, vamos lá. Ó, o gás natural importado não atende a todos é a minha oração principal. Beleza? É uma oração principal só, galera. Ó, oração principal.
oração principal. Ela gira em torno de qual verbo? Ela gira em torno do verbo atender, tá bom? Ela gira em torno da expressão aqui, atender, né, que é um verbo, né? Atende, beleza? E a minha oração subordinada é essa daqui, ó. Distribuído no país. Oração subordinada, beleza? Então, perceba que o verbo aqui, ó, importado, ele está no particípio, certo? Então, essa oração ela é reduzida de particípio, beleza? Essa oração ela é adjetiva, explicativa, por conta que também ela tem vírgulas, ó, tem vírgula aqui e tem vírgula aqui. E toda oração aqui ela tem função de adjetivo, né? O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Beleza? É uma explicativa, está explicando a situação. Recebemos carne congelada vinda do interior. Então, aqui de novo, ó, o particípio termina com ada ou ido, mas também pode ser com inda, né? Ó, vinda, aqui também é particípio. Beleza? Então, ela é reduzida de particípio. Importante, galera, vocês ficarem atentos a isso aqui, ó. Orações subordinadas reduzidas de particípio serão sempre adverbiais ou adjetivas. Beleza, galera? Valeu e até a próxima aula.